Felipe, há 15 dias, exatamente, nós debatemos aqui, na sua participação, a respeito da importância de projetos, parte de engenharia. Sim. E na semana seguinte nós tivemos uma notícia, né? Ali na região da Praia Grande, exatamente tratando de assunto de engenharia, foi isso mesmo? Sim, foi isso mesmo. Então a gente falou sobre a importância, né, de projetos e a responsabilidade técnica do profissional em cima da obra, do empreendimento, né? Depois teve essa ocorrência, esse sinistro lá na Praia Grande, né? Que um prédio lá de 19 andares, 2 ou 3 pilares, né, cisalharam, né? Foi esse a anotação lá da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros, né? O que significa esse cisalharam? Os pilares não suportaram o peso, né? Não suportaram o peso e eles em cima. Achataram, né? Então eles, bem dizer, encolheram ali. Só que tem um lado positivo daquela torre, que ela não é uma torre 100% quadrada, né? Ela é retangular. Então a carga está bem distribuída, né? Saiu fotos que o prédio ele inclinou, tudo mais, que ele estava torto, mas era efeito de filmagem ou de foto. O prédio não chegou a pender, né? Então também, lógico, o pessoal aproveita, faz uma fake news aqui e ali, né? Mas voltando assim, sobre a importância, então, o que acontece? É um prédio que não é... Tem poucos anos de vida o prédio, né? Ele foi construído há pouco tempo. E então, assim, a construtora ela existe, a empresa de engenharia civil existe, a empresa de elétrica, de hidráulica, estão todos vigentes até o momento, né? Estão ativos. Então teve essa facilidade, né? Então o que acontece? O prédio ocorreu esse sinistro, ok, interditou, fizeram lá todas os apoios lá necessários para manter, né, para reduzir o esforço naquela área, naquela região. Então eles colocaram várias estacas lá dentro do subsolo do térreo, né? Então eles conseguiram distribuir a carga para que não continuasse fazendo a força naquele exato ponto, né? Então o problema é aquele ponto, né? Então quando tem projeto, quando tem todos os documentos, né, estava regularizado, bombeiro estava ok, toda a parte de prefeitura ok. Então o que aconteceu, sim, foi um sinistro, foi um acidente, né? Mas não um acidente provocado, né? Foi ali, algum erro existiu. Então, para a perícia, quando tem o projeto, fica muito mais fácil. Quem são os primeiros a serem chamados? São os engenheiros, a empresa responsável e o corpo técnico. Então, provavelmente ali já nas primeiras horas já foram acionados, reuniões e reuniões, análise de toda a documentação, análise de carga, cálculo, tudo. E também não adianta você analisar, né? Aí vem uma coisa é ligada à outra. Então o que acontece? Primeira coisa, analisar o projeto e o cálculo estrutural, né? Se o projeto e o cálculo, se está tudo ok, dentro do mínimo obrigatório, explicação da ferragem, do aço, do cimento, né? E tudo mais, da concretagem, né? desses pilares. E daí o que acontece? Analisou o projeto, ok. Analisar responsabilidade de execução. Tem que ver se foi executado conforme projeto. Foi executado conforme projeto? Ok. Ou não. Então, assim, é como se fosse um diagrama de blocos, né? Você vai montando lá, você monta o diagrama, você tem que montar um plano de ação. Então, o diagrama de blocos, você vai lá, sim ou não. Se for sim, ok, parte por próximo. Se for não, opa, tem que abrir mais bloquinhos ali para analisar, né? Então o que acontece? Quantidade de ferro estava conforme o projeto, né? Então quantidade de ferro conforme o projeto, ok. Se não tiver, já é um ponto negativo. A espessura da ferragem tá ok, foi colocado lá o vergalhão X, não foi, ponto negativo. Então eles vão buscando informações. Tá, vamos lá, vamos falar que tudo está ok. Falamos aí do ponto negativo. Tem erro no meio do caminho, não colocaram, economizaram em ferro. Aí é problema. Economizou ferro, o pilar não aguentou.
teste do concreto. Provavelmente levaram umas amostras lá dos pedaços de concreto que se desfizeram e saíram ali do pilar. Análise de concreto, análise material, né? Tudo ok, tudo conforme foi solicitado em projeto. Daí vamos ver as causas, né? Sobrepeso. O projeto, no Rio de Janeiro aconteceu, foi projetado o prédio novinho. Antes da inauguração, encheram a caixa d'água e a piscina que ficava lá na cobertura. O prédio caiu. Não consideraram o peso da água, da caixa d'água e da piscina, né? Então o prédio caiu, né? Não foi recente isso daí, não é de algumas décadas, não, é recente. Então assim, quem projeta qualquer empreendimento, né? Independente se é prédio, se é casa, se é galpão, ele tem que considerar o mínimo da norma e considerar toda a carga, né, que tem no projeto, né? Então, por exemplo, tem prédio, vamos falar assim, tem prédios antigos que não tem infraestrutura para instalar o ar-condicionado. Então, prédio lá de mais de 30, 40 anos, o pessoal quer instalar ar-condicionado agora por causa do calor. Daí começam algumas coisas. A parte elétrica não suporta. Tem que trocar toda a parte, tem que fazer um estudo, tem que mudar a entrada de energia, tem que mudar todo o cabeamento, a alimentação dos apartamentos e mexer internamente em cada apartamento. Mesmo prédios novos, tem alguns que são construídos que não têm autorização para... Eu vou falar um caso que até comigo acontece isso daí. Meu apartamento lá em São Paulo fica na região lá do Morumbi, na zona sul de São Paulo. Até então, quando esse prédio foi construído, e eu fiz muito projeto para a cidade de São Paulo, na região sul em si ali de São Paulo, o clima é um pouquinho mais ameno. Ele não é considerado tão calor, né, tão abafado. Por quê? Porque tem a represa Guarapiranga, tem um vento lá que vem do litoral, naquela região. Então ali é uma região considerada mais fria de São Paulo, né? Então o que acontece? As construtoras, para reduzirem custo, não projetavam ar-condicionado naquela região. E agora, com esse calor intenso, né, dos últimos anos para cá, o pessoal quer colocar. E o meu prédio, o meu condomínio lá, são 8 torres, né? São 4 condomínios, total de 8 torres, 2 por condomínio, né? É do mesmo grupo, da mesma construtora. E o apartamento que eu tenho lá em São Paulo, ele não tem a infra para colocar ar-condicionado, né? E a gente já descobriu que tem apartamento com ar-condicionado. E agora que vai começar a dar o BO. Né? Você fala assim, se 1, 2, 3 colocar, não vai dar problema. Mas daí começa a aumentar a porcentagem. O que vai acontecer? Não vai pegar fogo no apartamento, não vai dar o pau no apartamento. Ele vai dar o BO lá na entrada da energia. Né? Ele vai precisar, não vai suportar, vai precisar aumentar a subestação, vai aumentar, ou não tem subestação, tem que colocar a subestação, e assim vai. E tirando isso, também tem a parte do peso, né? Então, por exemplo, falando da parte civil agora, tem o prédio, já está considerado toda aquela carga que a arquitetura declarou, né? Toda a parte de decoração, de fachada, não sei o que e tal. E daí resolvem fechar as varandas com vidro. Foi considerado o peso do vidro nas varandas, né? Eu lembro que em acho que era 2012, 2011, fazendo o projeto elétrico, então as reuniões eram com todas as disciplinas, né? E cada um apresentava o seu projeto, né? E daí uma empresa de estrutura, ela fazia algumas inspeções após a entrega. E ela passou lá numa região que ela tinha alguns prédios, e ela foi verificar. Os moradores colocaram uns vasos gigantes na sacada, né? Vaso com terra, né? E também o prédio foi notificado. Coisa boba, mas que para quem projetou, né, ele tem que ficar preocupado, né? Ele projeta num limite. Tudo bem que a norma exige uma porcentagem, né? Tem um fator, né? Tem um fator que a gente tem que considerar. Não pode ignorar esse fator. Tudo na norma tem um mínimo obrigatório, né? Tem uma zona de conforto, né? Todo engenheiro, todo técnico, ele tem que trabalhar numa zona de conforto, nunca estrangulado, né? Então assim, são coisas que acontecem,
mas tem que ficar. É por isso que todo prédio tem que passar por uma fiscalização, né, anual. O corpo de bombeiro, ele tem que fazer lá as vistorias, tem que exigir a VCB, tem que estar sempre junto, porque quando acontece um acidente, pelo menos ou você está com a documentação em dia ou não. Se não tiver, você perdeu totalmente a razão. Se tiver, ok, vamos fazer toda a auditoria, consultoria e vamos ver o que aconteceu. Eu me recordo, há uns 4 anos atrás, na cidade de Barueri. É um condomínio de 9 torres de apartamentos e cada andar de apartamento são 8 apartamentos. Certo. Então, no meio tem, vamos dizer assim, é como se fosse 2 torres, sim, né? Teve um certo dia que, à noite, de repente começou a entrar água dentro de todos os apartamentos. Sim. A caixa d'água, com a movimentação das torres, sim, se desligou as caixas d'água, desceu a água, mas você via a fresta, você via a fissura lá, fissura, tá dividindo, sim, uma torre da outra. Sim. O prédio foi totalmente evacuado, depois teve o trabalho de defesa civil, a empresa responsável reuniu todo o corpo ali que era responsável, e depois, acho que de 1 ano e meio, eles voltaram a torre no lugar. Sim. Fizeram o afundamento, mexeram em toda... Primeiro fizeram o que você mencionou aí, o escoramento. Sim, tem que fazer. Onde era necessário, e depois voltou o prédio no lugar, e era um prédio recém-construído também. Sim, e vou falar para você, esse caso que repercutiu, né, acho que também por causa da época, era carnaval, né? Então repercutiu bastante. Vamos falar que 70% daquele prédio é morador e o 30% são apartamentos de aluguéis para temporada e etc. E moradores também de aluguel. Mas assim, isso acontece muito, né? Que nem voltando a falar ali próximo ao o meu prédio lá em São Paulo. Tem 2 torres até hoje, já faz mais de 5 anos. Tem 2 torres lá que tá fechada. Você passa lá do mesmo jeito que os moradores tiveram que deixar o prédio, as janelas continuaram abertas até hoje. Então, provavelmente, tem todos os móveis deles lá dentro, tem pertences, né? Então, provavelmente também liberaram só para pegar alguns documentos e depois sai, né? Então, isso acontece muito, né? E lógico, em cidade grande acontece mais, né? Mas lógico que isso serve como modelo. E o que acontece também, Tony? Toda norma, ela é modificada, né? Na maioria dos casos, por causa de acidentes. Então, opa, o que aconteceu? Alguma coisa que precisa ajustar na norma para que não aconteça mais. Eu sempre dou um exemplo quando eu dou algum tipo de palestra, algum tipo de consultoria. O capacete do Felipe Massa, quando ele tomou aquela peça que veio do carro da frente. Rubinho, né? Do Rubinho. Não, Felipe Massa, não foi? A peça do carro do Rubinho, isso. Veio para a cabeça ali, pro capacete dele. Furou o capacete, pegou o rosto dele. Já mudou totalmente a norma da fabricação do capacete para aquele tipo de modalidade. Colocaram também aquele Santo Antônio lá, como que chama? Tem um nome específico para proteger. Isso, então. Também tem aquilo lá agora. Então, lá no Rio de Janeiro, quando a Ayrton Senna morreu, o cockpit foi modificado. No Rio de Janeiro estava acontecendo muito acidente de vazamento de gás nos apartamentos. Mudou, explosões, né? E pessoal morrendo asfixiado por causa do gás, né? Dormindo, o gás vazava à noite e a pessoa acabava falecendo ali por causa do gás, né? Acabou, você não ouve mais falar disso, né? E se ouve, são poucos casos e não está repercutindo. Antigamente também, nas calçadas do Rio de Janeiro, bastante transformador na calçada, os transformadores explodindo. Então assim, todo tipo de acidente que acontece, que é voltado à engenharia, a essa parte, hoje, engenharia, tecnologia, as normas são revisadas, saem resoluções, saem algumas RTs, né? E tudo para melhorar o próximo empreendimento. Fechamos? Fechamos. Então, lembrando sempre, né? A engenharia, os laudos são muito importantes, principalmente quando acontece algo. Exatamente. E assim, só para finalizar, Tony,
a engenharia e quem está por trás da engenharia, o responsável técnico, né? Ou o técnico, né? Porque o técnico ele pode assinar, né? A RRT, né? Diferente, ART para engenheiro e RRT para técnico, né? E hoje são dois, um é o CREA e o outro não é mais o CREA, né? O outro já tem lá o CFT, se eu não me engano, é voltado para o técnico. Então o técnico não faz parte mais do CREA hoje, mas todos nós temos a nossa responsabilidade, né? E para quem está contratando o serviço, ele tem que colocar na cabeça que é um ponto muito importante. Você entendeu? Às vezes chega algumas solicitações para a gente na empresa e fala assim, poxa, mas tem necessidade disso? Eu só preciso de uma RT e de uma anotação técnica, um laudo para o bombeiro. Eu não vendo RT. A gente não vende laudo, a gente não vende nenhum tipo de documento. A gente tem que fazer uma vistoria, né? Tem que fazer uma consultoria para entregar, né? Para assinar um documento com toda a responsabilidade. Você entendeu? Fechamos então, Felipe. Feito. Obrigado. Até daqui 15 dias. Até daqui 15 dias. Pô, já vai vir quase no final de março. Cara, e será que Marquinhos volta aí das férias? Ou você vai tirar a quarta férias do ano? Não, é o Jean, depois sou eu. Ah, então tá bom. Mas eu vou indo. Tá certo. O Marquinhos já vai estar de volta. Marquinhos então já vai tá estar bom. de volta. Ele que gosta de debater, né? Né? Ele já ia mandar um monte de perguntas. Um abraço, Felipe. Feito, obrigado.